Ok, aluno, bem-vindo aí a mais uma aula. Agora nós vamos com o assunto termoquímica, tá? A parte da química que analisa a energia das reações, ok? A energia nós vamos agora chamar de entalpia, tá? Então vamos entender que entalpia vai ser a medida da energia envolvida em uma reação química. Vamos lá. Então tá, vamos começar aqui com um gráfico. Esse gráfico já até foi visto na parte de reações químicas, né? Na parte de equilíbrio químico. Já falamos alguma coisa sobre isso. Agora vamos falar propriamente disso, sobre a energia. E aí as energias envolvidas, né, chamamos de entalpia, tá? Vamos simbolizar pela letra H, tá? A tal da entalpia, que nós vamos entender que é energia, e em alguns momentos eu estarei relacionando isso aqui a calor, ok? Mencionei muito sobre calor, falando sobre a cinética de uma reação química e o equilíbrio, né, de reação química nessas aulas. Falei, né, sobre calor, sobre o favorecimento ou o desfavorecimento de uma reação química segundo o fornecimento de calor ou a retirada de calor. Bom, então, ou seja, energia. Então eu tenho aqui dois gráficos para a gente entender a transformação química em dois aspectos bem básicos, tá? Vamos começar a coisa bem básica. Então entendemos que entalpia é energia, tá? E aqui eu tenho o caminho da reação. Então aqui eu tenho um reagente A e B, substâncias químicas, tá? Reagentes A e B, que estão com esse nível de energia inicial, com essa entalpia inicial. E aí ocorre uma transformação química na qual os reagentes A e B se transformam em outras substâncias B e C. Só que o nível energético de B e C é o nível energético de menor valor, tá? Ou seja, a energia associada à substância, ou seja, dentro das moléculas, no final do processo é menor do que a energia inicial do processo. Ok, então, como a gente já falou desde o início nas aulas de química básica, né, de introdução à química, na natureza nada se perde, nada some, nada desaparece, tudo se transforma. Então, a energia que eu tinha aqui caiu para cá. Então, estava dentro dessas substâncias e se transformaram em outras substâncias com nível energético menor. Essa energia aqui, ela foi liberada para fora, para o meio, ela foi liberada externamente. Daí, essa aqui é uma reação que nós classificamos como uma reação exotérmica. Tá? E aí, matematicamente, nós verificamos o seguinte, que a variação da entalpia ela é menor do que zero. Ela é negativa. Como assim negativa? Variação da entalpia, tudo que é delta, né? Tudo que é variação é o quê? É o final menos o inicial. Vamos botar valores aqui, só para a gente tornar isso aqui mais concreto, esse entendimento. Vamos supor que aqui a gente tenha o nível 10 de energia e aqui o nível 20 de energia, tá? Então como é que seria esse cálculo da variação de entalpia? Vai ser 10 menos 20. 10 menos 20 será um resultado negativo, menos 10. Menos 10 menor do que zero, tá? Só para comprovar aqui o que eu estou falando. Quando nós temos uma reação química onde os produtos têm nível energético menor do que os reagentes, ou seja, houve uma queda de energia relacionada à substância, quer dizer que essa energia que foi
perdida, na verdade, né? Ela não foi perdida, não sumiu. Ela foi liberada para o meio externo, tá? Então, se você, fazendo o saldo da energia das substâncias final menos inicial, ou seja, ΔH, variação de entalpia, sendo negativa, caracteriza a reação exotérmica. Deixa eu apagar essa bagunça aqui, né? Só para ficar mais bem, ΔH menor do que zero, ok? Muito bem. Reação exotérmica. Agora vamos analisar a reação endotérmica. Reação aonde vai ocorrer exatamente o contrário, tá? Eu tenho substâncias que estão aqui num determinado nível. Deixa eu usar até outras letras. Uma substância X e Y, né? Duas substâncias reagindo, X e Y, elas reagem, se transformam, né? Ocorre uma transformação química e elas passam a ser substâncias Z e W. Então, ó, o nível de energia aumentou, o nível de energia das substâncias. Então, a minha entalpia inicial, ela é menor do que a minha entalpia no final da reação química, tá? Então, por que elas aumentaram o seu nível de energia? Da onde que veio essa energia que as moléculas, ao se transformarem, como que elas ganharam essa energia? Essa energia foi fornecida, tá? Foi fornecida para elas. Então, se elas absorveram energia, a energia entrou nas moléculas. Então, isso aqui, né? Esse ganho que vai daqui até aqui é o meu ganho de energia, tá? Ganho de energia. Daí aqui nós temos a reação endotérmica. Ou seja, a energia está entrando para dentro, endotérmica, tá? Ganho de energia das substâncias quando ocorre a transformação de reagente em produto. Então, matematicamente, o ΔH, a variação de entalpia, será positivo, ou seja, maior do que zero, né? Vamos de novo aqui, ó. Imagina aqui o nível 10 de energia e nível 20. Tudo que é delta é final menos inicial, tá? ΔH é igual a entalpia final menos a entalpia inicial. Então, ΔH, fazendo o exemplozinho, né? Final é 20, inicial é 10. 20 menos 10, então ΔH positivo. 10, ganhou 10 níveis de energia, tá? Ok? Então, isso aqui é o nosso fundamento, tá? Então, olha só, se nós considerarmos um ambiente onde está ocorrendo essa reação aqui, tá? Então, esse ambiente, né, o recipiente aonde está ocorrendo essa transformação, se eu colocar a mão aqui, ele vai estar quente. Por quê? Ele está jogando energia para fora, tá? Então, calor está vindo para fora, então a superfície vai estar quente, ok? E aqui é o contrário. Se a reação estiver ocorrendo, quando eu colocar a mão, eu vou sentir a superfície gelada, fria. Por quê? Porque para essa reação ocorrer, ela tem que absorver calor, tirar calor de algum lugar. Então, quando eu coloco a mão, quando eu encosto na superfície, a superfície vai arrancando o calor do meu corpo. E a perda do calor é o nosso sentimento de frio, tá? Na verdade, na física, né, na ciência, não existe frio, existe perda de calor, né? Perda de energia, e não existe quente. Quente é a questão do ganho de calor, tá? Então, libera energia, reação exotérmica, variação de entalpia negativa, menor do que zero. E aqui, ganho de energia, reação endotérmica, variação positiva, ΔH maior do que zero, ok? Tá aí as duas diferenças mais fundamentais, tá? Vamos lá, próximo conceito.
Bom, então vamos começar a ver como é que a gente aplica isso, tá? Vamos começar por esse conceito aqui, o cálculo da variação de entalpia pela entalpia de formação, conhecida como lei de Hess, tá? Muitas reações químicas mais simples já demonstram valores de uma energia envolvida para você produzir determinada substância. E aí você pega várias substâncias e a gente consegue prever o cálculo da reação dessas diversas substâncias a partir das suas origens, digamos assim. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, tá aqui uma reação química. CH4 reagindo com água, produzindo CO2 e hidrogênio, tá? E aí, a partir de valores conhecidos de cada uma das substâncias em relação à entalpia, nós vamos calcular a entalpia dessa reação. Vamos lá. Aqui ó, tem uma tabela, tá? Isso aqui seriam dados, tá? Energia de entalpia de formação. Unidade é quilojoules por mol. No sistema internacional, a energia, nós usamos a unidade em joule. No caso, quilojoule, né? 1000 joules. Então, ó, para o CH4, a entalpia de formação do CH4 é menos 75 kJ por mol. A entalpia de formação da água é menos 287 kJ por mol. Do monóxido, opa, CO2, né? Errei aqui, não, é monóxido mesmo. Corrigindo aqui, monóxido, tá? Entalpia de formação do monóxido é menos 108 kJ/mol. E já é uma informação para você absorver, tá? Para você decorar, fala absorver para não ter que falar decorar, mas enfim. Em se tratando de cálculo da variação de entalpia de uma reação pela entalpia de formação, toda substância simples vai ter entalpia zero, tá? Cadê a substância simples? Aqui, ó. Substância que é formada por um único tipo de átomo, no caso H2, né? Hidrogênio com hidrogênio, um único tipo de átomo, então uma substância simples. Então aqui a entalpia é zero, tá? Então vamos ao cálculo do cálculo da entalpia dessa reação com base na entalpia desse e na entalpia desse, esse também, mas esse aqui é zero. Então vamos, variação de entalpia é igual a entalpia final menos entalpia inicial. A final é do final da reação, ou seja, do produto. E a inicial é do início da reação, ou seja, reagente. Tá? Então a variação de entalpia vai ser final menos inicial. Quem é o final? Quais são as substâncias que eu tenho no final? CO. Então, em relação ao monóxido de carbono, qual é o valor da entalpia dele? Né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Entalpia do CO, ok? Mais 3 vezes a entalpia do hidrogênio. Depois eu substituo os valores. E aqui, para o reagente, né? Menos a entalpia dos reagentes. Então, a entalpia de formação do CH4 mais a entalpia de formação da água. Vamos substituir agora pelos números. A entalpia do monóxido de carbono, menos 108. Mais 3 vezes a entalpia do hidrogênio, aqui é zero, tá? Agora, dos reagentes, entalpia do CH4, menos 75, mais a entalpia da água, menos 287. Então, mais menos, vai virar menos. Tem que ficar aqui com a matemática também afiadinha, não pode se enrolar. Então, variação de entalpia, aqui vai dar menos 108 mesmo, né? Porque aqui vai para zero.
menos, aqui vai dar 300 menos 362, tá? Cuidado para você não se enrolar nos sinais, ok? E aí, variação de entalpia, tirando parênteses, menos 108, e aqui vai dar mais 362. E, finalmente, a variação da entalpia da reação vai ser positiva 254 kJ por mol. Pronto, esse seria o cálculo da variação de entalpia dessa reação a partir das entalpias de formação. Final menos inicial. Soma todos que são do final, soma todos que são do inicial e faz a diferença, tá? Tomando cuidado aqui para os sinais. Seguindo. Bom, agora eu gostaria de destacar aqui, para você se acostumar, a simbologia, tá? As diferentes formas como isso aqui pode ser abordado. Olha só, temos uma reação química, e aí tá aqui, ó, variação de entalpia é igual a menos 185 kJ por mol, tá? Se é negativo, detalhe, se a variação da entalpia é negativa, você já sabe que isso aqui é exotérmico. Tá? Agora, se a questão inverter produto e reagente, escrever isso aqui de uma forma inversa, é possível, tá? Não tem problema nenhum. Olha só. Se a reação nesse sentido é exotérmica, se eu fizer a reação no sentido oposto, né? O HI se decompondo em hidrogênio e cloro, então obrigatoriamente agora isso aqui vai ser uma reação positiva, endotérmica. Ok? Se acostume a isso, tá? Então, simbologia, mas nós podemos ainda encontrar outros casos. Há casos em que a energia é colocada como como se fosse uma das substâncias. Veja só. 2HI mais 185 kJ por mol, produzindo H2, mais Cl2. O que eu estou dizendo aqui? Que o HI, né, o ácido iodídrico, reagindo com essa energia, isso mesmo, tá? Vai virar isso. Cadê a energia? A energia foi absorvida pelo HI e se transformou nisso. Ou seja, a energia entrou endotérmica, tá? Confirmando que nesse processo ela é endotérmica. Outra forma de escrever a mesma coisa, você não pode se confundir, seria quase que uma operação matemática. Pega esse termo e passa para lá. Seria menos, né? Menos 185 kJ por mol. Ou seja, estou considerando de novo que isso aqui é um dos reagentes, só que ele está sendo representado na forma de extração, tá? Então o ácido iodídrico se transforma nessas substâncias, hidrogênio e cloro, menos esse nível de energia, tá? Ou seja, ele baixa o nível de energia, tá? É só uma operação matemática, pode aparecer assim também. E se fosse o inverso, né? E se fosse dessa forma aqui? Da forma como nós começamos. Hidrogênio mais cloro, liberando ácido iodídrico e liberando 185 kJ por mol. De novo,
a energia sendo considerada como se fosse uma das substâncias envolvidas aqui na reação química. No caso agora ela é um produto. Então, hidrogênio junto com cloro reage, se transforma no ácido iodídrico e o que é isso? Energia. Aonde estava essa energia? Estava dentro das moléculas, né? Você não via essa energia porque essa energia era de dentro das moléculas. As moléculas tinham um alto nível energético e de repente essa energia é liberada, era posta para fora e aí você passa a ver a energia e o resultado da ligação desses átomos, que está com menor nível de energia porque a energia foi colocada para fora. De novo, representação agora matemática, trazendo esse número para cá. Gás, hidrogênio, gás, cloro, matematicamente, mais 185 kJ/mol, eu posso trazer para cá, representando como menos 185 kJ/mol, e aí eu dou seguimento à reação química 2HI. É a mesma coisa, eu só peguei a energia que estava no produto, trouxe para o reagente, mas para fazer isso eu tenho que trocar o sinal, tá ok? Então cuidado, tá? É tudo a mesma coisa, são só diferentes formas de expressar e você tem que estar com esse entendimento muito bem afiado, tá? Você tem que estar com isso muito bem compreendido nos seus conceitos, tá? Então a reação química, deu o ΔH, eu tenho que saber reconhecer se é endotérmico ou se é exotérmico. Energia está participando aqui da reação, eu tenho que reconhecer se é endotérmico ou se é exotérmico, tá legal? Então, temos aí, ó, 6 formas de isso ser expresso, tá? Reação química e a energia envolvida. Na forma de ΔH, inverte o sinal do ΔH, né? Participando como energia, troquei de lado, inverte o sinal, participando como energia, né? E inverte o sinal se eu trocar de lado em relação ao posicionamento produto e reagente, ok? Não se assuste então se aparecer de uma forma meio que fora do padrão, da forma mais acostumada. Ok, vamos ver agora então um outro conceitozinho, que é o estado padrão, tá? O que é o estado padrão? O que importa é a gente saber fazer o cálculo, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho. Algumas substâncias já são meio que padronizadas o valor da entalpia delas, tá? A entalpia de formação de determinadas substâncias, ok? Digamos assim, substâncias primárias, reações básicas. E aí, através desses valores de reação padrão, isso vai ajudar nós calcularmos e prever o valor de uma entalpia, ou seja, de uma energia envolvida em alguma outra energia que a gente queira experimentar, né? Determinar. Essa reação aqui nunca foi feita, vamos descobrir, vamos fazer essa reação química e através de valores padrões já conhecidos de cada uma delas, né? A gente consegue prever a energia que vai ser envolvida aqui. Então vamos ver isso, tá? Aqui está a equação química de uma energia onde nós desconhecemos a variação de entalpia dela. A gente desconhece se essa reação química aqui, se ela é endotérmica, se ela é exotérmica e de qualquer forma, quanto de energia vai estar envolvida nessa reação química. Mas nós conhecemos, está padronizado, valores de entalpia padrão, ou seja, variação de entalpia padrão, tá? Chamado de ΔH0, tá? Ou seja, né, tem essa simbologia aqui porque são valores de entalpia padronizados. Então cada uma delas aqui, até esqueci de botar o zerinho aqui. Então, ó, para formação, para essas substâncias aqui, está padronizado e é conhecido esse valor aqui de variação de entalpia. Muito bem, então como que a gente vai calcular isso aqui baseado naquilo que a gente tem padronizado, naquilo que já é conhecido? É só a gente ficar atento
a verificar quais substâncias aparecem no reagente e quais substâncias aparecem no produto. Aí a gente faz um somatório geral, né? Então, por exemplo, o C2H4, aonde eu quero chegar, ele está no reagente. E aqui, nos meus padrões, a reação que eu tenho, onde aparece o CH4, só aparece aqui, o C2H4, está no reagente? Tá, então beleza. Então, essa reação aqui vai entrar no meu cálculo exatamente da forma como ela está, tá? C2H4 mais 3O2, produzindo 2CO2 mais 2H2. E isso aqui dá o valor de entalpia de menos 1411,2 kJ por mol, tá? Tudo isso aqui é kJ por mol, tá? Eu não botei unidade porque ficou bem espremido aqui. Então, unidade, entenda-se que é kJ por mol. Ok, próxima substância, hidrogênio. Qual dessas reações aparece o hidrogênio? Aqui mesmo. Hidrogênio está no reagente? Hidrogênio está no reagente. Beleza, então eu vou transcrever essa reação aqui, vou transcrever ela da mesma forma, porque o hidrogênio está exatamente onde eu preciso. H2 mais meio de O2, produzindo H2O, e a entalpia disso aqui vai ser de menos 285,8. Ok. C2H6, eu tenho reação química aqui? Tenho, mas a minha reação química, que padrão, né? O valor que está padronizado, ela está apresentando o C2H6 no reagente. E na reação onde eu quero chegar, ela está no produto. Não tem problema. Vamos pegar a reação padrão e vamos inverter. Mas quando eu inverto, eu tenho que trocar o sinal da variação de entalpia. Porque se eu faço o inverso, ela sendo exotérmica, passa a ser endotérmica. Então vamos pegar essa reação aqui e nós vamos escrevê-la de forma invertida, ok? Aí será 2CO2, ok? O que é produto passará a ser reagente. O C2H6, que eu preciso no produto, tem que aparecer no produto. Era reagente na minha equação padrão, passa a ser produto. Vai para depois da setinha. Tá? Com isso, eu tenho que inverter esse sinal. Se eu invertir a equação, eu inverto o sinal. Mais 1560,7. Bom, agora eu só tenho que fazer o somatório de todas essas semi-reações para chegar na equação global que eu preciso, tá? E aí vai ficar igual na matemática. Cada termo simétrico vai ser cancelado. Então vamos. Cadê, ó? Começando aqui. Começar pela água, tá? Aqui, ó. Faz uma fronteira aqui. 2 águas, mais uma água, 3 águas. Aqui, ó, não tem água, não tem água. Opa, 3 águas. Então, 3H2O vai se cancelar com esses 3 aqui. Ok? Muito bem. Oxigênio. Aqui eu tenho 7 meios de oxigênio. 3 oxigênios com mais meio oxigênio. 3 mais 1,5 vai dar, fazendo o MMC aqui, né? Vai dar, ops, errei. Opa, 7 meios, maravilha. Então esse junto com esse dá 7,5, tá cancelado, tá? Ó, 2CO2, 2CO2 também se cancelam. Ah, o que que sobrou? Tem mais alguém para cancelar? Acho que não, né? Olha só que legal, olha só quem foi que sobrou. Sobrou o C2H4, sobrou o H2 e sobrou o C2H6.
C2H4, H2, C2H6, ok? Ou seja, cheguei na equação global. Então, somando, agora só falta o quê? Só falta calcular a somatório disso aqui. Somatório direto, tá? Menos, menos e mais, tá? Soma aritmética mesmo, ok? Somando aquilo tudo ali, ficaremos com o valor de, né? Aqui seria o quê? Deixa eu botar número. ΔH1, ΔH2, ΔH3. Somando, então, o ΔH que eu quero vai ser ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Isso aqui vai dar o valorzinho menos 136,3. Minha colinha, isso aí, 36,3 kJ de energia, tá? Ok? Então, essa reação química aqui, descobrimos através dos valores já conhecidos, padronizados, que essa reação vai liberar 136,3 kJ de energia, tá? Prontinho, é assim que se calcula, tá? Mas e se não der para cortar tudo exatamente? Aí você começa a fazer operações matemáticas, tá? Se tivesse faltando oxigênio, você pega a equação que tem oxigênio e multiplica ela e para que você possa cancelar esses termos, ok? Normalmente dá exatamente o que você precisa, tá? E tem que dar para você poder achar a resposta, ok? A gente vai ver isso aplicando em algum exercício, mas isso aqui já foi um exercício, tá? Já foi uma demonstração, ok? Então, essa é a forma do cálculo da entalpia, da variação de entalpia de uma reação através das entalpias do estado padrão já pré-conhecido. Agora uma terceira forma, e é a última forma da gente verificar um cálculo de uma variação de entalpia de uma reação. Agora nós vamos falar sobre a entalpia da energia de ligação. Vai ser um cálculo de variação de entalpia baseado nas ligações entre os átomos. Para isso, também de forma tabelada, tem que vir como informação para você o valor de cada tipo de ligação química. Lógico, sempre envolvendo dois átomos. Então aqui, ó, tá aqui uma pequena tabela, tá? De alguns valores de ligações de hidrocarboneto. No caso, né? Carbono e hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, ó, ligação entre hidrogênios, ligação simples, aliás, só pode ter ligação simples, tem o valor de energia de 436. Carbono com carbono, ligação simples, 348. Carbono com carbono, ligação dupla, 612 e por aí vai, tá? Então tá aqui uma reação química. Então, a variação da entalpia vai ser o seguinte, né? Vai ser a entalpia das ligações rompidas, tá? Entalpia das ligações rompidas menos a entalpia das ligações feitas, tá? Então tá, essa aqui é o entendimento. Que na verdade, é a essência do cálculo da variação da entalpia que eu estou fazendo desde o começo. Final menos inicial, tá? A energia que eu tenho no fim é sempre o saldo. Só que agora, nós temos a inversão, porque cada ligação rompida nós temos que dar energia. E cada ligação feita, o átomo libera energia, tá? Mas é sempre o saldo, tá? Então vamos lá. Só que dessa forma aqui fica bem difícil de ver, ok? Então é importante que você tenha o conhecimento já da parte de hidrocarbonetos, tá? Para você entender as ligações covalentes que estão sendo feitas. Vamos lá, vamos até fazer a título de revisão,
ok? E aplicar o nosso conhecimento atual. Então, C2H4 é uma cadeia de 2 carbonos. E eu tenho 4 hidrogênios ligando, tá? E vamos supor, vamos lá, bota um hidrogênio aqui, outro aqui, outro aqui. Vamos ver se assim é possível, né? Ah, posso botar mais hidrogênio aqui? Não, não posso, porque o carbono tem que fazer 4 ligações, não menos e não mais. Tem que fazer 4 ligações. Então eu tenho que deixar pelo menos uma ligação para se ligar ao segundo carbono, afinal são 2. E o quarto hidrogênio? Vamos colocar aqui. Esse carbono fez 4 ligações. E esse aqui fez 4? Não, não fez 4 ligações. Posso fazer então mais uma ligação aqui? Não, porque você vai estourar as ligações para esse carbono. Vai ficar com 5. Esse aqui ainda está com 3. Então, ó, vou ajustar, vou tentar outra forma. Vou tirar um hidrogênio daqui, vou colocar aqui. Tá, 3 ligações esse carbono, 3 ligações esse carbono. Então, se eu fizer uma ligação dupla aqui, fica todo mundo feliz, tá? Estou cumprindo o que é obrigatório, 4 ligações por cada carbono. Então, essa é a única forma, tá? Então, essa molécula é essa. Por que isso? Porque eu preciso ver as ligações, tá? É mais fácil, você tem que ver as ligações. Se você tiver uma habilidade muito grande com química e olhar para isso aqui e já conseguir, né, visualizar isso, legal. Mas eu estou ensinando, né? Eu estou dando a aula, então vamos lá. Vamos começar pelo básico. Hidrogênio, gás hidrogênio. O hidrogênio faz uma ligação, só pode ser isso aqui, não tem como errar. E aí forma o C2H6, né? Eu já vi que a estrutura é mais ou menos essa. C2H6, tá? Muito bem. Agora que eu vi, né, as moléculas, que eu vi as fórmulas estruturais, vamos ver quais ligações são rompidas e quais ligações são feitas. Então, vamos romper tudo, ok? Ó, para ficar até mais simples. Então, ó, vamos lá. Variação de entalpia. Aqui vai ser o cálculo das ligações rompidas menos as ligações feitas, tá? Deixa eu melhorar isso aqui para não ficar muito em cima. Opa! Aqui são as rompidas e aqui são as feitas. Então, ó, vou romper ligações do tipo carbono e hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 vezes 412. Mais ligação dupla carbono-carbono. Uma só, 612. Ligações rompidas. E agora, ligações feitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações do tipo carbono e hidrogênio. 6 vezes 412, mais ligação feita carbono-carbono, 348. O saldo disso aqui, né, essa conta aí final, vai dar o valor. Então vamos lá. ΔH é igual a 4 vezes 412. Ah, peraí, desculpa. Faltou essa aqui, ó. Quase que eu esqueço. Mais essa ligação rompida, hidrogênio com hidrogênio, 438. Desculpe. Então, isso tudo aqui, né? 612, 4 vezes 412, mais 612, mais 438. Isso tudo aqui vai dar mais 2696. Menos aquelas ligações lá. 6 vezes 412 mais
348, 2820. Então a variação da entalpia vai ser de menos 124 kJ, tá? Reação é exotérmica, ok? Através das entalpias de ligação. Ok, então terminamos aqui, tá? A aula. Vou encerrar essa aula, esse vídeo aqui. Você já pode emendar ou então pode parar um pouquinho para tomar uma água, para descansar a mente, enfim, como você quiser. Vou colocar em outro vídeo a continuação dessa aula só resolvendo exercícios, tá? Vou escolher 3 questõezinhas aí de concurso para resolvermos e 3 eu resolver aqui como demonstração. Você tem que resolver todas, tá? É a minha recomendação, resolva todas as questões dos concursos anteriores desse assunto, tá? Continua caindo, continua sendo muito cobrado, tá bom? Boa sorte aí e força!